Começando mais um Doutor Responde, esse quadro onde vocês me enviam suas dúvidas e eu respondo com o maior prazer sobre esse universo da cirurgia plástica. Hoje o assunto selecionado foi a rinoplastia. Vim trazer para vocês algumas dúvidas mais comuns dos meus seguidores, das minhas seguidoras, dos meus pacientes e você, meu paciente. Então vamos lá para a primeira pergunta. A Bruna Gastaldi me pergunta: Doutor Guilherme, qual a diferença da rinoplastia estruturada para a técnica antiga? Fantástica pergunta, Bruna. Vamos lá. A técnica de Joseph, ou rinoplastia reducional, é a rinoplastia realizada por muitos anos, benéfica, porém com um risco maior de perda de resultado com o passar dos anos. Que é o quê? Existia só uma redução das estruturas, ou seja, retirava o ossinho, abria a válvula, retirava a cartilagem da ponta. E isso, com o passar do tempo, com a cicatrização do nariz, tende a trazer prejuízo, que tende a trazer um colabamento da estrutura. Então mudou-se isso e hoje a gente retira um pedaço do septo e reestrutura essas regiões onde foi retirado cartilagem. Com isso a gente tem uma estabilização e uma estrutura melhor para segurar esse resultado ao longo dos anos, ao longo do processo cicatricial que tende a acontecer no nariz, que ele evolui sim ano a ano. Vamos para a segunda pergunta. A Verônica Phillips-Gran me pergunta: Doutor Guilherme, você realiza técnica fechada de rinoplastia? Verônica, já realizei, porém nos dias de hoje eu sou muito mais adepto da rinoplastia aberta, estruturada, onde nas minhas mãos eu consigo resultados mais estáveis e agradáveis para os meus pacientes. Então hoje eu não realizo mais a rinoplastia fechada, tá certo? Vamos para a terceira pergunta. Graziela Witzenmeier, ela me pergunta: Doutor Guilherme, a rinoplastia, você ainda utiliza o martelo para fazer a fratura? É muito boa esta pergunta. Por quê? Sim, ainda em alguns casos eu até utilizo, porém hoje a gente tem a tecnologia piezo, que é uma serra ultrassônica, onde a gente pode fazer toda a fratura guiada por uma serra ultrassônica que tem a capacidade de reconhecer a densidade do osso, ou seja, ela não corta as outras estruturas nasais, ela não vai ter um risco de cortar pele, de cortar mucosa, porque ela reconhece e consegue só serrar o osso. Então com isso a gente tem uma tendência de ter uma fratura mais estável e preditiva no paciente. Então eu sou fã dessa tecnologia que trouxe muito mais benefício para as nossas rinoplastias. Para a nossa última pergunta, a gente vai com Angelita do Nascimento. E ela pergunta: Doutor Guilherme, qual a chance de eu ter que reoperar o meu nariz após uma rinoplastia? Porque eu vi que isso é bem comum. Essa pergunta ela é muito boa para trazer um pouco de tranquilidade para os pacientes. Realmente, a rinoplastia, ela na literatura, ou seja, nos grandes trabalhos, ela tem uma taxa de reoperação maior do que as outras cirurgias, porque ela trata-se de uma cirurgia mais difícil, uma cirurgia onde a cicatrização do nariz é mais complexa do que as outras estruturas do nosso corpo. Porém, com essas técnicas atuais, a estruturação, até agora com o advento novamente da rinoplastia preservadora, o índice de reop ele tem sido cada vez mais baixo. Porém, ele existe na minha mão e na mão de cirurgiões extremamente experientes que eu até já visitei aí pelo mundo. Na Turquia, nos Estados Unidos, todos esses médicos, eles reoperam alguns casos deles. O que eu falo é que normalmente os nossos reops de médicos que têm uma formação mais longa em rinoplastia são reops mais tranquilos, normalmente é uma fibrose, é um calo ósseo que tende a acontecer. Mas assim, isso é comum, hoje em dia a gente recebe no consultório rinoplastias secundárias para operar também, eventualmente narizes até com sérios problemas, por isso, sempre busque um profissional capacitado, com experiência em rinoplastia, que isso tende a trazer uma experiência mais tranquila na sua vida. Tá certo, pessoal? Ficou com alguma dúvida de rinoplastia, de qualquer outro assunto em cirurgia plástica? Envia pra gente, a gente vai ter um prazer imenso, eu e toda a equipe da Schmidt Clinic estamos aqui para lhe atender da melhor maneira. Até o próximo vídeo, até a próxima semana.